Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Considerem um sistema fechado que contém inicialmente apenas os reagentes A e B. Essas substâncias podem reagir entre si formando dois produtos diferentes, ou seja, X e Y. Tá legal? Tá vendo, pessoal? Vai ter uma coisa bem interessante aqui, ó. Tá vendo que a constante, né, de equilíbrio de A mais B formando X é 10, enquanto de A mais B formando Y é 1 vezes 10 elevado ao cubo, ou seja, 1000, tá bom? Então, tá vendo que a constante de equilíbrio da reação 2 é muito maior. Então, tende à formação dos meus produtos. Quanto maior a minha constante de equilíbrio, maior a tendência de se formar produto, tá bom? No início, a rapidez da reação 1 é muito maior que a rapidez da reação 2, ou seja, eu formo X muito mais rápido do que Y, tá? Entretanto, observa-se que a constante de equilíbrio para a reação 2 é muito maior que para a reação 1. Assim, se observarmos a variação nas quantidades de x e y dentro do recipiente e esperarmos tempo suficiente para que o sistema atinja o equilíbrio, essa variação poderá ser representada por um gráfico como. Pois muito bem, pessoal, o que eu falei aqui? Ó? Dois fatores extremamente importantes: constante de equilíbrio e a velocidade, ou seja, a rapidez que se forma esses produtos. Tá vendo que no X ele forma muito rápido, ou seja, ele atinge uma quantidade de produto muito alta, muito rápido, do que a reação 2, no caso de Y. Ela vai crescendo, mas de uma forma mais devagar. Porém, a minha constante de equilíbrio de Y é 100 vezes maior, né? Até 100 vezes maior que a X. O que isso acontece? Pessoal, a gente tem que ter uma noção muito séria aqui, ó, tá? Como minha velocidade de x forma muito mais, y vai demorar mais tempo. Então, a curva de y vai ser mais crescente, enquanto a de x vai ser muito mais ascendente, né? Ela vai subir muito rápido. E detalhe, quando nós temos uma constante de equilíbrio extremamente alta, que no caso aí da y, ela é muito mais estável, tá? Dentre todas essas, né, esses gráficos que estão nos apresentando aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ah, cresce muito rápido X, depois ele tende a descer. Tudo bem, a gente poderia ter uma reta aqui nesse caso, mas por que ele tende a descer, né? Ele não é tão estável, tá? Então ele forma-se muito e depois ele volta a ser, tá? Enquanto y, ó, ele sobe, crescente, devagar, mas é sempre uma crescente, tá vendo? Então, pode ser o gráfico A? Pode ser o gráfico A, tá? B, por que não pode ser a B? Por um simples fato. Tá vendo que a velocidade de y é maior do que a de x? Não, o próprio enunciado fala que a rapidez de x é maior do que a de y. Então, não pode ser o gráfico B, só por conta disso, tá? Só por conta disso. Tudo bem que a constante de equilíbrio é maior, então ele vai formar muito mais, mas forma numa velocidade menor. C. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, tem a formação de y e consumo de x. Tem que ser formação de x também. Então não pode ser nem a C e nem a D, porque estou tendo consumo de x. E não pode ser consumo de x. Tem que ser formação de x também. Então, ó, x, tá bom? Enquanto aí, tá vendo? Eu tenho consumo de y e consumo de x. Não é consumo, é formação. Então só pode ser alternativa A, certo? Por quê? Porque ele é mais rápido, ó, o x, ó, como ele forma mais x muito mais rápido que y. Só que num determinado momento ele decai, por quê? Porque a constante de equilíbrio dele é bem menor do que a de y, tá? Então forma-se muito x, depois ele vai decaindo.
ele forma, ele de x, né? A mais b formando x. Depois de um tempo, x, quando entra em equilíbrio com o x, ele volta a ser a mais b. Só que na minha segunda reação, o que acontece? Forma o y. Então, quando o x forma a mais b, esse a mais b se forma em y. Por isso que nós temos um decréscimo aqui, tá bom? Porque o sistema está fechado. E nesse sistema, forma-se os dois produtos. Então, ó, se forma x muito rapidamente. Quando atinge o equilíbrio dinâmico de x, x se desfaz, voltando a ser a e b. Então, um a e b se formam formando x e um x forma a e b. Só que como a constante de equilíbrio de y é muito maior, a tendência de a mais b depois de um tempo é formar y e não mais x. Por isso que é a alternativa A. Por isso que a concentração de x decai. Certo, pessoal? Apesar de que é um exercício chato, eu vou considerar esse exercício, eu coloco até como difícil. Porque a gente tem que imaginar que é no mesmo sistema, no mesmo lugar. A gente não está fazendo em recipientes diferentes. Tá certo, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é de extrema importância, tá? Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E se você chegou até aqui, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. Isso é muito bom para engajar o vídeo, tá bom, pessoal? E é claro, você tem que curtir. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando, e eu tenho que agradecer muito isso, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar mais os vídeos. E se você tiver alguma dica, alguma curiosidade, algo que vocês queiram que eu fale aqui, manda aí, coloca aí nos comentários também, que assim que eu visualizar, eu já vou verificando para gravar os vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!